Olá, povo. Vamos falar agora, então, sobre avaliação. Então, como eu sempre digo, é interessante a gente entender primeiro o que quer dizer a palavra que a gente está usando. Primeiro entendemos no sentido macro, até para facilitar quem não é do meio conseguir entender. Por exemplo, vocês estão agora estudando para ser professores. Então, para um professor, a palavra avaliação tem um sentido. Mas a palavra avaliação tem um sentido um pouco mais amplo. Vocês já se deram conta de que todo mundo está sendo constantemente avaliado? Eu, como professor, estou o tempo todo sendo avaliado pelos meus alunos. Nas minhas aulas, as minhas provas são avaliadas pelos alunos. A gente está o tempo todo sendo avaliado, e não só na escola. Se tu vai para um show, tu vai avaliar se aquele show foi bom ou não, se tu gosta das músicas, se o show foi bem produzido, tu assiste um filme, tu avalia isso. Então, a gente está o tempo todo sendo avaliado. O termo avaliação é um termo muito amplo. Tendo isso em mente, vamos falar da avaliação no aspecto escolar. Pois bem, ainda assim, não dá para limitar a avaliação a uma prova. Até porque a avaliação não é só a avaliação do aluno, a avaliação da aprendizagem, ela ocorre em várias esferas. Então, a gente tem primeiro a avaliação da aprendizagem dos estudantes, que ocorre por vários instrumentos, um dos quais a prova. Tem a avaliação da instituição, que ocorre, por exemplo, através do Enem, através do ENAD. Então, a avaliação da instituição que vai ser avaliada, não só através desses instrumentos formais, mas também a avaliação do mercado. Então, os pais, essa avaliação também é feita de maneira informal. Essa escola aqui, então, tem uma fama, os alunos que querem, de fato, aprender se matriculam nessa escola. Isso ocorre o tempo todo, não só através dos instrumentos formais, como o Enem, o ENAD, etc. E, além da avaliação da instituição, tem a avaliação de todo o sistema escolar, e aí a gente tem o exemplo mais clássico, o resultado de todas essas avaliações da instituição. O Enem mostra uma ideia não só de cada instituição, mas como um todo. E a gente tem o famoso PISA, que é utilizado para o sistema de ensino todo, né? O nosso sistema de ensino, o sistema de ensino do Brasil, está tendo um bom resultado? Mas nota, eu falei bastante aqui em avaliação sempre em termos de resultado. E sim, a avaliação do resultado, ela é importante, mas não pode se limitar a isso. A gente não avalia só o resultado, a gente tem que avaliar o processo. Então, avaliar é um processo em que realizar provas e testes, atribuir notas ou conceitos é uma parte, a parte importante, tá? Medir não é avaliar, ainda que medir faça parte do processo de avaliação. Então, a gente não pode desqualificar o ato de medir, de atribuir uma nota ou um conceito. Não vamos tirar isso como se isso não fosse parte da avaliação. Isso é parte da avaliação. O risco é achar que a avaliação se resume a isso. Tá? Então, tem que ter bastante um cuidado nessa questão. Não vamos endeusar, fazer parecer que a única coisa importante da avaliação é medir os resultados, atribuir uma nota e ver se o aluno passou ou não, mas também não podemos demonizar esse processo de atribuição de nota ao final do processo. Tá? Lembrando que a gente está preparando vocês para darem aula para pessoas reais, em escolas reais, no mundo real. Vamos pensar o seguinte: na prática cotidiana, no dia a dia do ensino, quais são os objetivos da avaliação? Então, primeiro, conhecer o nível de desempenho do aluno, saber o quanto esse aluno está conseguindo aprender aquilo que ele deve aprender. Comparar essa informação, esse desempenho do aluno, com aquilo que é relevante no processo educativo. Ele está conseguindo aprender? Ok. Não, isso ele aprendeu, mas isso não. Tá, e o que é mais relevante ou não? Então, comparar com um aprendizado de excelência. O aluno deve aprender isso. E o quão próximo desse nível de excelência ele conseguiu chegar. Então, a partir desses resultados e dessa análise, eu vou tomar as decisões que me permitam atingir os resultados esperados. Eu espero que os meus alunos atinjam um determinado resultado. Aí eu vou fazer essas avaliações, eu vou analisar o desempenho, o quão perto desse resultado ele conseguiu, e aí eu vou tomar as decisões que me permitam atingir esses resultados. E percebam que, justamente por isso, eu não posso deixar para fazer a avaliação só no final, quando tudo terminou. Então, se a avaliação tem como foco fornecer informações acerca da aprendizagem, eu não posso deixar para fazer só no final. A avaliação dos resultados é importante, mas eu tenho que ter uma avaliação no meio do caminho. Eu tenho que perceber se o meu aluno está aprendendo ou não. Então, ela vai ser usada tanto no sentido de acompanhar o desenvolvimento do estudante,
como na apreciação final. Ver o processo, analisar, corrigir as eventuais falhas durante o processo, mas chega uma hora que tá, ok, e agora? A gente fez o que nos era possível naquele momento, e aí? Deu certo? Não deu? O que deu certo? O que deu errado? Inclusive, para na próxima vez em que eu for trabalhar aquele conteúdo, eu conseguir me modificar, né? De repente, eu já começo de uma forma um pouco melhor. Eu falei bastante aqui nessa questão de avaliação, de pensar no processo e avaliação de resultados. Então, assim, quais são os tipos de avaliação? No sentido de objetivo. Para que eu vou fazer a avaliação? No início, eu tenho avaliação diagnóstica. Para que serve? Para ter uma ideia de como os meus alunos estão. Isso é bom, principalmente, quando eu vou dar aula para alunos que eu nunca conheci. Então, eu quero saber o quanto daquilo que, em tese, eles deveriam saber, eles sabem. Então, no início do período letivo, eu posso fazer essa avaliação para saber o que eles de fato sabem, que concepções equivocadas eles têm. Então, essa seria a avaliação diagnóstica. Eu vou ter um diagnóstico de como está a minha turma, de como estão os meus alunos, para poder, dali para frente, continuar trabalhando. Eu tenho a avaliação formativa, que acontece ao longo do processo, com o objetivo de reorientar este processo. Como assim? Não adianta eu ter um método de ensino no qual os meus alunos não estão aprendendo o que eles têm que aprender. Então, eu vou mudar o processo, eu vou mudar a forma que eu estou agindo. Por isso, eu não posso deixar para fazer essa avaliação só no final, que é a avaliação somativa. Aquele final, no final do processo, afinal de contas, vamos ver se deu certo ou não, quem conseguiu e quem não conseguiu aprender. É aquilo que vai que a gente chama de avaliação classificatória, e que muitos professores demonizam isso, fazem parecer que é uma coisa horrorosa. Não, o problema é quando a gente só faz essa. Tá? Então, durante o processo, gente, essa avaliação formativa, ela envolve instrumentos formais, não formais. Vamos pensar numa aula expositiva. Eu estou explicando um conteúdo. Quando eu estou dando aula para a turma, eu estou olhando para a cara de cada um dos alunos, eu estou olhando para o olhinho deles, eu estou olhando para ver se a testa está franzida, eu estou olhando para ver se ele está balançando a cabeça, eu estou olhando para ver se ele está prestando atenção no que eu estou falando. E dependendo do que eu percebo, eu mudo o tom, eu volto um pouco. Então, a gente tem que usar todos os elementos que nós temos à nossa disposição para fazer uma análise. Esse processo está dando certo ou não? E aí, tu pode simplesmente, em vez de só olhar para o rosto do aluno, fazer perguntas pontuais, o que vocês estão entendendo ou não, tal. Faça esse tipo de questionamento e, dependendo das respostas que vem, tu consegue seguir. Não é só o professor que vai redirecionar o processo, o próprio aluno também, no seu processo de aprendizagem, ele pode mudar. Ele pode perceber qual parte ele está tendo melhores resultados, e ele pode, isso aqui eu vi que eu tenho jeito, então eu vou dar um gás nisso aqui, e também posso pensar, isso aqui está muito ruim, eu não posso estar tão mal assim, eu tenho que estudar um pouco mais essa parte. Para isso, os alunos precisam conhecer os conteúdos que eles vão aprender, os objetivos. Então é interessante que os alunos saibam qual é o objetivo, o que eles têm que aprender com aquele conteúdo e quais são os critérios que vão ser utilizados. Aquilo que a gente aprende em didática, né? Objetivo, conteúdo e método. Qual é o meu objetivo de aprendizagem? Se eu vou ensinar soluções, o que eu quero que o meu aluno saiba, o que ele aprenda a fazer estudando concentrações? Então, esses objetivos também têm que estar claros para os alunos, para que eles possam verificar. O ideal é que o professor consiga deixar isso claro para os seus alunos. Quais são os aspectos que normalmente são levados em conta na avaliação? O conhecimento, o que ele aprendeu a fazer, o comportamento, a atitude dos alunos, ela também é levada em conta na avaliação. Mas, olha o detalhe, alguns desses aspectos são avaliados formalmente e outros nem tanto. Como é que tu vai avaliar formalmente atitude? Qual é o instrumento que tu vai ter para isso? Esse comportamento, esse conjunto de atitudes, a gente acaba avaliando muito mais informalmente, mas sim, a gente avalia. E não só em termos de nota, nós avaliamos um aluno também na sala de aula, ele tem um bom comportamento, a gente costuma reforçar, a gente dá atenção àquele aluno que tem um bom comportamento, que tem boas atitudes também em sala de aula, e o aluno que tem um comportamento que consideramos inadequados, a gente tenta desenvolver a aula de uma forma em que aquele comportamento que não nos parece ser produtivo, que não traz bons resultados, a gente tenta agir de forma que esses comportamentos tendam a ser
abandonados. Nem sempre a gente consegue, mas é um objetivo de forma geral.